Oi, olha eu aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou Giovana, dona deste canal e dessas redes sociais. Então, já se inscreve aqui que temos vídeo todas as quartas, meio-dia e meia, e me segue lá nas redes que eu apareço com mais frequência. Ah, e se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e um comentário. Hoje eu vim falar de um assunto que parece que nunca tem fim: o cancelamento. Todas as vezes que eu penso que esse assunto já saiu de moda, que ninguém mais está falando sobre isso, que essa prática até já acabou, acontece alguma coisa e ele volta para as redes, as pessoas voltam a comentar. Isso é bom, porque me permitiu fazer esse vídeo. Mas, sinceramente, não faz sentido desde o começo essa ideia. O motivo mais recente disso ter voltado para a boca do povo, ter voltado para a internet, foi o BBB. Isso porque, tanto internamente quanto externamente na casa, andam tendo muitos casos de cancelamento. Ou melhor, andaram tendo muitos casos de cancelamento, né? Tanto de gente que tá dentro da casa com gente que tá dentro da casa, tanto de gente que tá fora da casa com gente que tá dentro da casa. Eu, pessoalmente, não assisto BBB. Não tenho nada contra quem assiste, não acho que eu sou melhor do que os outros por não assistir BBB, mas não é uma coisa que me agrada. Porém, isso tá nas redes, as pessoas andam comentando bastante, então eu vim falar um pouco sobre. Caso você seja uma pessoa não muito ligada na internet, tivesse em um retiro espiritual nos últimos 3 anos numa caverna, ou tivesse preso em um looping temporal do Doutor Estranho da Marvel, vou te explicar o que é cancelamento. Bom, a ideia inicial consistia em um movimento que visava cancelar, boicotar uma pessoa que tivesse cometido alguma ação considerada errada, desrespeitosa, preconceituosa, agressiva ou qualquer coisa desse tipo. E o intuito era juntar um grande contingente de pessoas para expor o caso problemático, comentar sobre ele, deixar de seguir a pessoa que errou nas redes sociais, de certa forma influenciar, na influência que essa pessoa tem, então deixar de consumir produtos que essa pessoa tenha relação e coisas desse tipo, para chamar a atenção de quem errou, colocando numa posição de necessidade de se explicar, de se justificar, de vir trazer esse caso, de desrespeito e afins ao público e se redimir sobre sua ação. E criarem consciência sobre o seu erro, e não só expor o caso, tentar fazer com que essa pessoa que errou entenda o porquê ela errou. Então a ideia de você deixar de consumir alguém, deixar de consumir um produto que essa pessoa tenha relação, cortar ligações com marcas que tenham, interesse com essa pessoa, implica em afetar financeiramente essa pessoa ou aqueles que estão relacionados a ela, causando uma pressão. Porque muitos dizem que as pessoas só sentem algo de verdade quando sentem aquilo no bolso. Então, quando tem alguma forma prejudicial financeira. Pessoalmente, eu acho essa frase um pouco contraditória, porque ela pode sim ser verdade, mas ela pode não ser validada em alguns casos. Pessoalmente, a ideia inicial do cancelamento já não é algo que me agrada muito. Isso porque eu já tinha a sensação de que poderia se tornar um problema e eu acho que ela não traz nenhuma medida que realmente fosse ser efetiva. Porém, lá no começo, quando começaram a falar de cancelamento, era uma ideia aplicada em casos pontuais, Então, em casos que tivessem grande repercussão ou que tivessem provas, dos atos que foram cometidos, dos erros e esse tipo de coisa, e trabalhando em cima de informações verdadeiras. Porém, com a passagem do tempo, as pessoas se perderam, Perderam a medida, por assim dizer, na ação de cancelar. Então, cada vez começaram a cancelar casos mais banais e tornar a ação do cancelamento algo mais sem sentido, por assim dizer. Então, rapidamente, o cancelamento se tornou uma ação extremamente banalizada e desconsiderada. Então, até mesmo quando as pessoas se movimentavam para falar de um assunto sério, eram desconsideradas, porque o cancelamento se tornou algo banal, algo que não tinha importância, algo que não tinha ligação nenhuma com a realidade. Dessa forma, o cancelamento passou a variar entre meme e ódio gratuito. Quando trabalhado como meme, as pessoas começaram a satirizar essa ação, esse movimento. Então começaram a cancelar pessoas de brincadeira e se autocancelar, pessoas que cancelavam a elas mesmas de uma forma a promover humor, de uma forma a ironizar o movimento do cancelamento. Então, cada vez mais questões banais foram sendo usadas para brincar com o cancelamento. Então, eram casos de pessoas que cancelavam umas às outras por usar roupas com estampas que não combinavam, por quebrar a dieta na segunda-feira,
ou até mesmo para cancelar pessoas que colocavam arroz em cima ou embaixo do feijão, né? Cancelar quem fala biscoito, ou cancelar quem fala bolacha, e esses assuntos que as pessoas costumam satirizar na internet naturalmente começaram a se cancelar por causa disso. O cancelamento deixa de ser uma brincadeira quando ele entra num cenário de ódio gratuito, que também leva ao chamado discurso de ódio. Isso é, pessoas que passam a propagar informações hate, né, na internet de uma forma completamente desnecessária e sem propósito. As pessoas começam a ter ações conseguintes, né, a um determinado acontecimento unicamente para atingir outras pessoas de forma negativa. Não tem um propósito, não tem um final, sabe? Não tem um princípio positivo de se fazer isso. Né? Até no conceito inicial, que eu não gostava muito do cancelamento, né? Não gosto muito da ideia inicial do cancelamento, ainda assim havia a ideia de conscientizar pessoas e, no final das contas, fazer pessoas se pronunciarem sobre seus erros. Mas no ódio gratuito não há essa intenção, é apenas disseminar ódio na internet e fazer com que pessoas, empresas, grupos, times sejam prejudicados. Então esse trabalho de exposição exacerbada fica ainda mais sério quando a gente começa a notar os efeitos que ele pode ter. Porque vários influencers, né, pessoas que trabalham com a internet, começaram a expor os efeitos que o cancelamento tiveram na vida delas, e não só efeitos financeiros, né, que é o que o cancelamento falava lá no começo. Não foi sobre quebra de contrato, não foi sobre arrependimento, mas foi sobre medo, foi sobre agressão e coisas desse tipo. E vários influencers recentemente passaram a expor print de mensagens, ligações e coisas desse tipo, aonde pessoas ameaçavam realmente eles, a vida deles e a vida de pessoas próximas, por coisas que já estavam resolvidas, que nem faziam sentido estarem sendo abordadas ainda. E aí a gente pode ver como a ideia inicial foi completamente distorcida, porque financeiramente muitas dessas pessoas nem foram atingidas, né? Muitos dos contratos nem foram quebrados, mas fisicamente e psicologicamente essa pessoa está devastada, né? Ela foi extremamente prejudicada. E sinceramente, eu acho muita crueldade quando alguém diz que essa pessoa está apenas sofrendo com um reflexo do que ela mesma fez. Porque, como eu disse, muitas vezes são casos de mentira, muitas vezes são casos que já foram solucionados e as pessoas continuam com esses atos extremamente violentos e prejudiciais. As pessoas na internet, elas ficam meio sem medida. Muita gente trabalha com isso devido ao fato de não ter exposição de rosto e esse tipo de coisa, de você poder ser anônimo na internet. Então as pessoas são extremamente radicais, né, nesses assuntos, e o cancelamento se tornou um problema muito grande. A proposta inicial do cancelamento, como eu havia dito, é buscar reparação. Então fazer com que pessoas assumam seus erros, entendam por que estavam erradas, né, e exponham isso para as outras pessoas, porque não é para ser algo individual. Por isso que as pessoas levam a público, levam às redes sociais, que é para todo mundo que tiver contato com aquele post falando daquele erro, né, aquele influencer que tem um grande alcance falando que aquilo é errado, elas possam também criar consciência sobre isso. Mas as pessoas pararam de se contentar apenas com isso, sabe? Apenas com essa reparação. Elas começaram a trabalhar com a exposição, né? Com o ódio, com nunca se contentar com um fim. Né? Então você vê vários casos de cancelamento que vai virando uma bola de neve, que a pessoa é cancelada por uma coisa, ela se redime, ela é cancelada por outra, ela se redime, né? Mas isso nunca termina. Algumas pessoas são canceladas pelo mesmo erro uma grande quantidade de tempo, sabe? Elas foram canceladas, já resolveram o problema, já mudaram sua postura e continuam canceladas. Além disso, a ideia era trazer a público porque aquilo é errado. Então era colocar pessoas que cancelaram, né, essa pessoa a explicarem o porquê aquilo é errado, por que não se deve ter aquela atitude, por que o que aquela pessoa falou é uma coisa negativa, por que não deve tratar aquele assunto daquele jeito, só que simplesmente as pessoas se eximiram dessa ação, sabe? Se eximiram dessa responsabilidade. Então, apenas passaram a cancelar as pessoas sem ter que explicar o porquê que elas estão sendo canceladas. A ideia de você explicar para outras pessoas também o porquê aquilo é errado estava dentro da lógica inicial, né? Que foi como eu disse, pegar casos de pessoas influentes, levar para as mídias para que quem acompanha aquela pessoa tenha consciência de que aquilo é negativo. Se você não para expor a forma correta, as pessoas nunca vão entender o porquê aquilo é negativo.
Nesse sentido, também existem as pessoas que apenas seguem o movimento das outras. Então elas chegam em um cenário onde está acontecendo um cancelamento ou onde está acontecendo um problema que ainda não chegou ao nível do cancelamento e decidem apoiar e incentivar essas atitudes, sabe? Ou até mesmo iniciar um movimento de cancelamento simplesmente baseado no que outras pessoas estão dizendo. Talvez a pessoa não tenha nem consciência do que está acontecendo de verdade, talvez ela nem saiba o problema, ou ela só saiba um lado, né, uma versão da história e adotam isso como verdade e passam a cancelar outras pessoas a partir do que disseram para elas. Outra coisa que acontece também é você ir numa publicação que não tem relação nenhuma com algum problema e alguém faz um comentário negativo sobre a pessoa da foto, né, da publicação, do texto, seja o que for. E outras pessoas vão apenas seguindo, né, esse comentário negativo, virando um ciclo ali dentro da rede social, aonde nem existia um problema. E muitas vezes isso vira um caso tão grande que vira um caso de cancelamento sem razão, daqueles que eu disse que não fazem sentido, e uma pessoa é prejudicada por um movimento que começou do nada. Nesse sentido, surgiram pessoas que passaram a atuar, que passaram a agir como um personagem que elas sabiam que iam agradar o público. Seja porque elas passaram por um cancelamento, seja porque elas tinham ou têm medo de serem canceladas, elas adotaram atitudes e posturas que elas sabem que são de agrado das pessoas, mas sem ter consciência sobre aquilo. Elas não sabem por que uma determinada atitude é errada, elas não entendem o porquê que determinado pensamento é negativo, elas só sabem que publicamente elas não devem se comportar daquela forma porque elas podem sofrer o cancelamento, né? Elas podem sofrer o hate das outras pessoas. Mas isso é só um personagem, não criou uma consciência sobre o problema, né? E aí a gente chega em casos que chocam as pessoas quando elas descobrem quem aquela figura pública é de verdade, que foi uma das coisas que aconteceram no BBB. Porque não dá pra você agir constantemente como um personagem. Nas redes sociais, né, em um momento ali aonde você tem uma imagem gravada, uma foto, alguma coisa do tipo, você até consegue controlar, né, esse tipo de coisa porque é um cenário planejado. Agora, em um cenário como o do BBB, aonde você está 24 horas sendo gravado, é quase impossível você manter uma mesma postura, né, aquela postura bonita, aquela postura que o público se agrada. Então acontecem casos das pessoas se chocarem com quem são as pessoas de verdade. Enquanto isso, aquela pessoa que estava vivendo um personagem não faz ideia do porquê estava errada. E por mais que algumas coisas, como eu disse, sejam óbvias, não é óbvio para todo mundo. E ainda assim, existem pessoas que não se agradam quando influencers agem do jeito que elas cobram. O público determina que quer um tipo de comportamento, que espera determinadas ações de uma pessoa. Então essa pessoa passa a agir desse modo. Só que o público descobre que não era aquilo que eles queriam de verdade. E aí ficam chocados e cancelam uma pessoa por terem ações que eles mesmos cobraram da pessoa. Ou que o público fez aquela pessoa sentir que estavam esperando dela. Diferente do que muitos pensam, você não precisa ser uma pessoa famosa para ser cancelada, nem estar em um time grande ou em um grupo reconhecido. Você pode ser cancelado em espaços da sua convivência. Então, na sua escola, no seu trabalho, até mesmo dentro da sua família, né? Hoje em dia a gente vê casos de cancelamento. E isso pode ser muito prejudicial porque pode causar exclusão, né? E até interferências nos seus processos de socialização e até mesmo de serviço, né, de estudo, de interação e afins. Então, o cancelamento ele deixou de ser algo público, algo de grande alcance para conscientizar as pessoas e passou a ter casos isolados em pequenos cenários, na sua pequena realidade ali. E nesse sentido, a gente descobre que o cancelamento ele também pode ser silencioso. Né? Existem muitas pessoas que relatam que começaram a ser excluídas, foram separadas de seus grupos, as pessoas passaram a rejeitar elas, a desconsiderar o que elas falavam e elas não entendiam o porquê e então foram descobrir que tinham sido canceladas. Existem casos de famosos, né, que disseram coisas assim e casos de pessoas anônimas, né, nas suas vidas cotidianas em que isso aconteceu, que elas foram canceladas e nem sabiam. Então o cancelamento ele se distanciou completamente da proposta inicial, que era expor um problema, criar uma consciência sobre ele e fazer a pessoa se redimir. A pessoa nem sabe que foi cancelada, nem sabe qual foi o problema e nem sabe como consertá-lo.
Aos meus olhos, a ação do cancelamento é contraproducente. Isso porque ela não resolve nada e acaba gerando mais ódio, como eu disse durante o vídeo. As pessoas pararam durante muito tempo de falar sobre esse assunto e voltaram agora que está acontecendo o BBB. Isso porque todas as etapas de um cancelamento estão sendo registradas, gravadas e assistidas, né, por causa do programa. Quando você comete um cancelamento aqui fora, né, mesmo que seja com uma figura pública, a maioria das pessoas só é exposta ao cancelamento, ao problema, ao motivo daquilo estar acontecendo, mas não aos reflexos. No BBB, está sendo exposta tanto a pessoa que cancela, tanto a pessoa que está sendo cancelada. E além de ter o erro exposto, está tendo também exposto os reflexos do cancelamento. Então, aqueles momentos onde as pessoas se mostram tristes, se mostram prejudicadas, e as pessoas começaram a ter mais empatia. O que muita gente esqueceu, né, o que muita gente ignora, é o fato de que isso acontece todos os dias aqui fora. O diferencial é que não está sendo gravado. E é muito mais fácil você cancelar alguém, você prejudicar alguém, quando você não tem consciência, quando você não tem que ver a pessoa sofrendo depois, que é o que acontece no BBB. E aí, mesmo se compadecendo com os cancelamentos que acontecem lá dentro, as pessoas estão repetindo essa ação aqui fora. Então é gente lá dentro que está cancelando gente lá dentro e gente aqui fora que está cancelando gente lá de dentro e sendo extremamente agressivo, extremamente incisivo na vida da pessoa, né? Então, para mim, uma atitude negativa não justifica a outra. Então, se você está vendo os reflexos de um cancelamento, está se compadecendo com aquelas pessoas e não está entendendo o quanto isso é prejudicial, a gente tem um problema aí. Pessoalmente, a única coisa que eu acho que deve ser cancelada é o cancelamento. Bom, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, deixa sua opinião sobre esse assunto. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, divulgar o canal, né? Me segue lá nas redes sociais e até o próximo vídeo.